Olá, muito boa tarde para você. Estamos de volta ao vivo aqui na nossa programação e a gente começa falando de um incêndio em um ferro velho no Jardim Rodeio em Mogi das Cruzes, agora à tarde. Da janela de longe já dava para ter uma ideia da quantidade de fumaça. Foi a Fabiane Souza da Silva quem enviou essas imagens do incêndio. De perto, a cena assustou os moradores. A Fabiane conta que logo depois da gravação, o fogo começou a atingir os prédios ao lado. Inclusive, funcionários de uma transportadora correram para tirar caminhões de perto do fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no Ferro Velho por volta da 1 da tarde, na rua Miguel Precioso. 5 equipes foram deslocadas para o local. Olha, as primeiras informações do Corpo de Bombeiros confirmam que uma transportadora que fica ao lado do Ferro Velho também foi atingida pelas chamas. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio e também sobre possíveis feridos. Agora a gente fala de eleições. Alguns candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes já votaram em vários locais da cidade. Por volta das 11h30, o candidato e atual prefeito Marcos Melo, do PSDB, votou na Escola Estadual Pedro Malozzi, no Alto do Ipiranga. O candidato Felipe Lintz, do PRTB, votou no Centro Universitário Brás Cubas, no Mogilar, por volta da 1 da tarde. E vale lembrar que 3 cidades do Alto Tietê podem ter o segundo turno nessas eleições: Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba. Vamos conhecer agora o perfil dos eleitores de Itaquá. Itaquaquecetuba tem 239.226 eleitores que vão às urnas hoje. Nas eleições municipais de 2016, a cidade tinha 223.323 eleitores, um aumento de 7,12%. As mulheres são maioria, com 125.742 eleitoras, totalizando 52,6%. Já os homens correspondem a 113.417 eleitores na cidade, representando 47,4%. Os jovens com idade entre 16 e 18 anos são 3.326 eleitores. Os idosos com mais de 70 anos, que já não são mais obrigados a votar, somam 12.228 eleitores. Os eleitores com deficiência são 5.197. E agora a gente confere quem são os candidatos que disputam a Prefeitura de Itaquaquecetuba. Adriana Aparecida Félix, do PL, é a administradora hospitalar e cumpre o segundo mandato como vereadora. O vice é João Carlos de Moraes, do PSC. Eduardo Boigues, do PP, é delegado da Polícia Civil e deputado estadual suplente. O vice é Edvando Ferreira, do Podemos. Fabiano Soares, do PT, é empreendedor e já foi candidato a vereador em 2016. O vice é Adervaldo José dos Santos, do PSOL. Heroilma Soares, do Avante, é aposentada e já foi deputada estadual. O vice é Fábio Garcia, também do Avante. Moacir Fernandes, do Patriota, é jornalista e já foi vereador na cidade. O vice é Antônio Marcos Fernandes, também do Patriota. E também lá em Itaquaquecetuba, os eleitores que foram às urnas hoje de manhã reclamaram dos santinhos espalhados nas ruas. Teve até flagrante de gente fazendo mais sujeira. O seu Edinaldo acordou cedinho e foi o primeiro a chegar na fila dessa escola estadual em Itaquaquecetuba. Às 5h30, enquanto muita gente ainda dormia, ele já estava por aqui. E agora, depois de ter sido o primeiro a chegar, é também um dos primeiros a ir embora, né? É. Ciente do seu papel? Do meu papel, já votei. A escola estadual Homero Fernando Milano, onde o seu Edinaldo votou, é o maior colégio eleitoral da cidade. Mais de 7.800 pessoas votam aqui. Entre elas, a dona Jesuela. Ela veio acompanhada da neta Júlia e disse que tudo correu bem, menos a sujeira.
Por que eles não pegam o dinheiro desse papel e compram pão para os pobres? Tanta criança sem leite, sem pão, eles gastam dinheiro com papel para entupir buraco, encher as casas das pessoas de enchente. E ainda corre risco de escorregar, né? Escorrega mesmo, cai, daqui pisa, vai, ó, de uma vez. Mais cedo, em frente à escola, o repórter cinematográfico Ralph Siqueira flagrou essa cena. Um carro despejando dezenas de santinhos pela janela. Além da sujeira, o que também incomodou foi a falta do distanciamento entre os eleitores na fila para votar. Pelo menos nessa escola, pouca gente respeitou. Tá muito encostado, né? Só. É muito próximo do outro. Ninguém tá mantendo a distância, né? Ruim, né? E em Itaquaquecetuba, 3 urnas tiveram que ser trocadas na zona 377. De acordo com a Justiça Eleitoral, foram 2 na Escola Estadual Homero Fernando Milano e uma na Escola Municipal Doutor Aristides Jacob Álvares. Já na zona 419, uma urna foi trocada na Escola Estadual do Jardim América. Além disso, segundo a Justiça Eleitoral, houve uma denúncia de boca de urna e bandeiras e santinhos foram apreendidos nas proximidades da Escola Professor Clóvis da Silva Alves. Já em Arujá, 5 urnas da zona eleitoral 335 precisaram ser substituídas, segundo o cartório eleitoral. Em Ferraz de Vasconcelos, 8 urnas na zona eleitoral 401 também tiveram que ser trocadas até agora. E agora a gente tem um recado para você que ainda não votou. A Justiça Eleitoral tem algumas regras que precisam ser cumpridas no dia da votação. O eleitor pode manifestar de forma silenciosa sua preferência por partido ou candidato. Isso pode ser feito com bandeiras, broches, adesivos e camisetas também. O eleitor pode levar uma cola com os números dos candidatos escolhidos para a cabine de votação. Lembrando que é proibido pegar ou usar o celular para qualquer finalidade lá na cabine de votação. Por isso, a cola com os números dos candidatos, atenção, deve ser em papel. A lista de proibições é ainda maior, viu? Até o término do horário de votação não pode ter aglomeração de pessoas com roupas padronizadas de algum partido ou candidato e nem instrumentos de propaganda política. Também não poderá haver manifestação coletiva, abordagem, aliciamento, persuasão ou convencimento e distribuição de camisetas. A legislação também proíbe o uso de alto-falantes, amplificadores, comício, carreata, propaganda de boca de urna, distribuição de santinhos e outros impressos. Serviços da Justiça Eleitoral, servidores, ou melhor, da Justiça Eleitoral e mesários não podem usar roupas ou objetos que tenham qualquer propaganda política. E agora a gente vai direto falar com a Aniele Santos, que está lá ao vivo na Universidade de Mogi das Cruzes. Muito bem-vinda, Aniele. Conta pra gente quem está fora do domicílio eleitoral e precisa justificar. Faz como, hein? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Para você, para todos que acompanham a gente, olha, o eleitor deve apresentar a justificativa preferencialmente usando o aplicativo e-Título. Esse aplicativo, o eleitor ele precisa estar fora do domicílio eleitoral, mas também precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral, viu? Uma questão que o eleitor precisa ficar atento, quem for usar esse aplicativo, é que essa justificativa ela precisa ser feita respeitando o horário da votação, que é até às 5 horas da tarde. Então, se não for possível, pode ir, então, procurar um dos colégios eleitorais, e fazer a justificativa tradicional. Neste caso, precisa levar aí um documento com foto. O formulário, se o eleitor quiser levar de casa, ele está disponível no site do TSE, mas se não for possível, também ele encontra esse formulário lá no colégio eleitoral. É possível levar caneta, né? Não esquece aí também, precisa ir de máscara, né? Por causa aí da pandemia. Então, fica aí as dicas, todas as informações você encontra lá no site do TSE, que é tse.jus.br. Cris. Muito obrigada pelas informações, Aniele. O nosso giro das eleições fica por aqui. Globo, eleições 2020.